Seja bem-vindo até o canal e hoje nós vamos falar de comparativos reais, o Simples Nacional versus o lucro presumido. Atividade de comércio, atividade de serviço, anexo 3, anexo 5. Vamos falar de simples puro versus simples híbrido. Eu que não gosto, eu não defendo o simples híbrido, mas em alguns casos ele vale a pena. E também do que você não deve fazer se você quiser continuar dormindo em paz. O circo fechou. Segue a gente depois da vinheta. A expectativa é que a CBS venha com uma alíquota entre 6% e 8%, eu imagino alguma coisa na parte mais alta aí, ou seja, em 8%, com o fim do PIS e COFINS, que morre nesse ano, dia 31/12, tá? E só que a gente tem que fazer essa escolha em setembro, ou seja, em menos de 90 dias. E o que eu quero trazer para vocês aqui é um exemplo prático do quê? Do Simples Nacional, do lucro presumido e do simples híbrido, aonde você vai poder tomar crédito de PIS/COFINS, tá? E é uma escolha importante, você precisa estar preparado para ela. Então eu estou trazendo aqui primeiro de tudo, anexo 1, tá? Olha só a imagem, faturamento 30 mil, compra e para revenda 10 mil reais, tá? Com 18% de CMS. E créditos que geram CBS, ou seja, aluguel, telefone, sistema, outras coisas que você paga, marketing, etc., no valor de 8 mil reais, tá? Nós estamos considerando aqui que toda a cadeia seja transmissora de crédito de CBS. Por quê? Porque senão isso diminui os créditos, tá? E aí o nosso exemplo não funciona. O que a gente vai ter aí? Simples Nacional. A alíquota final, 5,65, tá? Ou seja, R$ 1.695. No lucro presumido, a alíquota final de 17,48 ou 5.244 de impostos, é uma diferença grande, né? E no híbrido, aí a última linha que vocês estão vendo, uma alíquota final de 7,97 ou 2.392. Entre o simples, que não transmite nada, e o presumido, a gente tem o híbrido no meio ali, que tem até uma alíquota razoável, tá? Então, eu quero que vocês fiquem atentos a esse exemplo, porque agora nós vamos para a parte de cima da tabela. Por que é importante a gente fazer os cálculos todos aí? Para que a gente possa entender aonde está, de fato, o melhor cenário para a gente, tá? Então, a próxima figura aí que eu vou abrir para vocês, a próxima imagem, fala de um faturamento de 300 mil, ainda dentro do anexo 1, compra de 130 mil, com ICMS de débito e crédito de 18%, e total de despesas que geram crédito de CBS de 50 mil. Estamos considerando ainda a cadeia inteira sendo transmissora de crédito cheio de CBS, tá bom? Para isso não impactar na conta, tá? Então, vocês estão vendo aí, Simples Nacional, a alíquota final de 11,88%. Simples ficou melhor, 35.625 para recolher. No lucro presumido, a alíquota final ficou em 15,81, ou 47.440, tá? E o híbrido apareceu bem aí como intermediário, tá? Um pouco acima do Simples Puro, com 39.703 de imposto final, ou 13,23. Então a gente tem a imagem bruta do Simples, 84.375, do presumido 72 mil é a menor margem bruta e 80.296 é a margem do híbrido, ou seja, é a partir dessa margem que você vai entrar com outras despesas, por exemplo, folha de pagamento, os impostos da folha, esse tipo de coisa, tá? O híbrido tem se comportado bem nesse começo, tá? Com as alíquotas mais baixas. Quando for lá na frente, ou seja, lá no final da transição, não vai se comportar tão bem assim, tá? Caso essa empresa esteja optando aí, esteja vendendo para pessoa física, ela pode escolher o Simples Nacional e permanecer sem nenhum tipo de problema, tá? Então, é esse tipo de economia que eu estou falando para vocês na opção pelo Simples Nacional. Mas os outros sistemas estão aí claros para que você possa tomar a decisão, tá? Agora, para quem fatura mais de 300 mil reais, vale a pena? Antes de responder, a gente tem que olhar para a folha de pagamento, tá? A folha de pagamento tem o INSS aí de 27%. Então, se a gente estiver falando aí de uma folha de 100 mil reais, são mais quase 30 mil reais de presente, tá? Então, é uma situação que realmente tem que ficar atento. O que é o bom nesse cenário? É que você simule, tá? Porque se você tem uma diferença aí de 11 mil no melhor imposto e você vai para o híbrido e você consegue
não perder tanta margem assim, o que você faz? Você repassa um pouco desse custo para o seu cliente e assume outra parte e ainda fica dentro do simples, tá? Para o anexo 1 vai ser muito bom, eu reajusto o preço, continuo fornecendo para o meu cliente, transmitindo crédito, e esses 11 mil aí, num faturamento de 300 mil, a gente consegue absorver, tá? E você, assim, ninguém vai ter como escapar do reajuste. Tá todo mundo olhando para isso, reajuste de contrato, aditivo de contrato, reajuste de preço, inflação é o que vai acontecer, tá? Tá todo mundo trabalhando com isso, tá? A cadeia mais favorecida vai sempre ser de atacado, distribuidor, varejo, esse tipo de coisa. Mas você tem que olhar sempre para o todo, tá bom? Então agora vamos falar do anexo 3, a parte de serviços, né? Olha, o anexo que vai, prestador de serviço, o sujeito prejudicado da reforma tributária, vai sair da média aí, para quem está no lucro presumido, de 19,5%, pode chegar até 40% os impostos em cima desses contribuintes, né? E o pior de tudo, é um grupo que tem pouca capacidade de transmissão de crédito, né? É o mais penalizado com a reforma tributária. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo faturamento, os mesmos 30 mil, tá? Eu estou colocando entradas que geram crédito aí de 8 mil reais, é um aluguel, um telefone, uma despesa de marketing, qualquer coisa assim, tá bom? Como vocês sabem, prestador de serviço não tem insumo, é mão de obra, e mão de obra você nos acredita, tá? O máximo que vai trazer são essas despesas que eu acabei de falar. Simples Nacional, tá? 2.580. Lucro presumido, 5.564. E o híbrido ficou no meio, tá? 3.903. Nessa faixa de faturamento, você paga o dobro de imposto no presumido, né? Isso interfere muito na margem, porque nós estamos falando de um faturamento baixo, nós estamos falando daquele empresário que está começando, daquele empresário pequeno, e qualquer dinheiro faz falta, faz diferença para esse empresário, né? A margem bruta aí é afetada, tá? Então aqui toda a diferença precisa ser apontada para que vocês possam tomar a melhor decisão aí. E é dessa margem bruta que você ainda vai tirar a despesa de folha, né? Se tiver INSS fora do Simples Nacional, são mais 27,5 de folha, ou seja, presumido inviabiliza completamente e o Simples fica na vantagem, né? Agora vamos simular aí no anexo 3 serviço com 300 mil de faturamento. Então, dentro do serviço, 300 mil de faturamento, entrada que gera um crédito de 50 mil no CBS, tá? E aí, como vocês sabem, prestador de serviço não tem insumo. É isso que acontece. São mão de obra registrada em folha de pagamento. Então, o que a gente tem aí? 52.530 de Simples Nacional, 65.640 de presumido e o híbrido coladinho com presumido em 64.424. Vantagem do Simples, o híbrido, vantagem zero, tá? Exceto se você não tiver, né, se você tiver de fato aí uma folha pesada, aí sim vai valer a pena você ir para o híbrido, porque ainda assim compensa mais do que está no lucro presumido, tá? Margem bruta de 197 no Simples, 184 no presumido e 185 no híbrido. Você vê que não tem diferença. A diferença vai ser o quê? Eu tenho uma folha de 100 mil, salário base de 100 mil reais, tá? Então você está economizando 25, 27 mil reais de INSS. E aí sim você tem uma vantagem. Vocês estão vendo a complexidade que é? Como é complexo fazer o cálculo dos impostos. Isso a gente está simulando aqui, nós estamos criando o cenário para poder apresentar isso para vocês. Agora nós vamos falar do anexo 5, onde tem o serviço de mão de obra qualificada, tá? Aqui o imposto é alto mesmo, e aqui estão os grandes prejudicados, tá? Com a reforma tributária de verdade, tá? Muitos serviços aqui, ainda não é muito serviço, boa parte do serviço tem redução do IBS, ou em 30% ou em 60%. Mas é aqui que fica visível quem será o mais prejudicado. A redução não é automática para qualquer empresa, tá? Há requisitos que precisam ser atendidos. Quando a atividade for prestada por pessoa jurídica, a sociedade deve cumprir simultaneamente os requisitos do artigo 127, parágrafo 1, tá? Então, é importante isso,
Por quê? Porque não adianta, você tem uma empresa, presta serviço, só que você tem um sócio de outra empresa? Não pode. Sua empresa é sócio de outra empresa? Não pode. O serviço não é prestado pelo sócio da empresa, um engenheiro habilitado de fato? Também não pode. Então é importante que vocês tenham aí conhecimento de tudo isso para poder tomar a melhor decisão. E aí nós vamos para o exemplo prático, 30 mil de faturamento, tá? Com a entrada que gera crédito de 10 mil, como vocês bem sabem, prestador de serviço nesse patamar aí, eles não vão ter outros insumos, tá? Eles vão ter salário de funcionário, que não é dedutível, tá? Simples Nacional de 5.025, lucro presumido 5.404, você vê que a diferença é pequena, né? Isso para lucro presumido sem redução. Se o lucro presumido tem redução de 30%, são 4.684, aí já ficou interessante. E o lucro presumido com redução de 60%, que aí a gente está falando de serviço médico, 3.964. O híbrido ficou mais alto na largada. O híbrido não se comporta bem em muitos cenários, mas para comércio, né? O Simples Nacional perde imposto por imposto, se você olhar, tá? O que você precisa considerar é a folha que vai te trazer de volta para o Simples ou não, quanto que você vai economizar lá. E se o cliente vai exigir ou não crédito de você. Isso aí é o que vai ser imprescindível. E aí o Simples volta ou não para o jogo, tá? Atividades com redução de 30% no cálculo do CBS. Administração de empresas, arquitetura, engenharia, economia, estatística, química, educação física, entre outros, tá? Fisioterapia, medicina veterinária, zootecnia, ou seja, são atividades que são normalmente do anexo 5, que algumas vezes você consegue colocar no anexo 3, e aí sim você tem uma redução importante, mas vai depender do prolabório, da folha de pagamento que vocês tiverem aí. Eu esqueci de falar, o último é serviços sociais, também entra, redução de 30%. Advogado e contador também vai ter a redução, só que eles são do outro anexo, né? Eles são do anexo 3. Então veja só, sócios devem ser habilitados profissionalmente, sem pessoa jurídica, sem participação em outra empresa, exercer apenas atividade relacionada à habilitação do sócio, e os serviços de atividade fim devem ser prestados diretamente pelo sócio. Aí sim está habilitada a redução de 30% para o CBS, inclusive IBS, tá? E a próxima lista que eu vou trazer para vocês é dos sujeitos prejudicados da oração, tá? Desenvolvimento de software, não tem redutor. Programação, não tem redutor. Licenciamento de software, não tem. Suporte de TI, consultoria em TI, processamento de dados, hospedagem de site, marketing, publicidade e propaganda, designer gráfico. O que mais me espanta, sabe o que é? São as atividades que tecnologia, todo mundo usa tecnologia, que você deveria incentivar, porque aí você fomenta a atividade no país. O que eles fazem? Eles vão lá e corta. É impressionante a capacidade desse governo, esse sócio que só sabe tirar dinheiro nosso. Vamos lá, web design, consultoria empresarial, treinamentos corporativos, agenciamento, intermediação de negócio, pesquisa de mercado, call center, nem call center que emprega muita gente escapou, serviços administrativos, perícias não vinculadas a profissões listadas no artigo 127. Também não vai ter redutor, né? Então, gente, é complicado você ver que o governo não pensa em tecnologia. A tecnologia nunca foi tão aplicada, nunca teve tão em alta, e aqui você desincentiva esse tipo de profissional a seguir com a sua atividade, porque você penaliza ele. Então, o que o governo fez foi acabar penalizando os prestadores de serviço. Não é um só, não é um grupo, tá? São todos os prestadores de serviço vão pagar mais imposto. Alguns em menores, outros em maior escala. Enquanto isso, setor de indústria e setor de comércio, de maneira geral, que são fortes transmissores de crédito, eles vão poder aproveitar, tá? Vamos para a imagem agora de quem fatura 300 mil. Anexo 5, 300 mil faturado, 50 mil de crédito de CBS, de entradas que tomam crédito de BS e CBS. Nós estamos falando de CBS só, né? Simples Nacional, 63.825. Presumido, 65.640. E
O simples híbrido, 73 mil. Você viu aí? Ficou pesado, né? A gente pode fazer simulação também das reduções, mas a partir daí você já tem uma ideia, já eu não fiz, não coloquei no slide aqui, tá? Mas sabe o que vai determinar no final das contas se você vai para um anexo ou para o outro, se você vai se creditar ou não, ter que entrar nessa pilha aí, é você entender a sua cadeia de serviço ou de fornecimento. Se você entender onde que você está, para quem que você fornece, você fala, não vou precisar, eu tenho que ficar atento, eu vou conversar com o fornecedor, eu vou conversar com o cliente, tá? E a maioria das vezes aqui que eu tenho visto é que o simples híbrido, ele não funciona muito bem, vocês viram aí, né? Só funciona para faturamento baixo, para margem pequena, né? E dá uma falsa impressão de que você, de fato, pode trabalhar com ele. É a primeira opção que os empresários têm pensado, e eu tenho conversado bastante com eles, mas ela não funciona. Agora, vamos falar do assunto importante aqui. Para dormir em paz. Sabe aquela coisa que você ouviu o seu contador dizer que você nunca prestou atenção? Nunca fez? Chegou a hora, gente. É a hora de parar de sonegar imposto, de não emitir nota fiscal e de comprar com meia nota, de fazer coisa errada. Por quê? Porque o fisco está 100% sincronizado. As informações são acessíveis aos estados e municípios e a Receita Federal acessa as informações deles com 100% de sincronismo agora devido à reforma tributária, tá? Então, a E-Financeira, a DIMP e o Pix via BCB são informados automaticamente. São essas três ferramentas e tem outras, tá? Assim, tem um monte de informação redundante, tá? Então, o fisco hoje está olhando para isso e está cobrando os clientes aí dos últimos 4, 5 anos, o cerco apertou e os valores têm se tornado impagáveis, tá? Tenho conversado com alguns clientes aqui que o meu advogado indicou e o pessoal está tomando susto, ficou muito imposto para pagar para trás e o negócio não está bom, tá? Então fiquem atentos e formalizem a sua empresa, tá? Gostou desse conteúdo? Segue a gente, comenta, pergunta, encaminha para aquele seu amigo lá, empresário também, que está sofrendo igual você, tá? Todo dia a gente produz conteúdo legal falando de impostos, de contabilidade, para que você possa tomar a melhor decisão aí. Então segue, curte e compartilha.